Oi, meu nome é Antônio Sobreira, nascido em Leopoldina, Minas Gerais, moro em João Pessoa, já morei em outro período, mas moro aqui nesse momento desde 2014. E como criança eu nunca tive atuação como artista, palhaço, músico, não é uma coisa que estava dentro de mim. Fui para Presidente Prudente, uma cidade do interior de São Paulo, e conheci um grupo de teatro de circo, eram amigos, pediam para fazer projeto, que era o Circo Teatro Rosa dos Ventos. E no período de 2009 eu comecei a aprender clarinete e eles falaram: Antônio, vamos sair com a gente vai ter uma festa, a gente vai ter uma inauguração de uma loja e vamos com a gente? E eu ficava assim, ia com eles tocando e colocava maquiagem. Mas antes desse período, eu viajei com eles em 2009 para uma produção de um projeto chamado PROAC, lá do estado de São Paulo, e eles iam para esses lugares, eu fotografava e ali no início das apresentações eu ficava ali perto das crianças, brincando com as crianças, falando bobagens, e as crianças ficavam perto de mim, mas eu só ia tirar foto depois desse projeto. Era Roda Viva, Rua Viva que era o nome do projeto, e eles começavam a fazer as maquiagens no início do espetáculo, certo? E eu ficava ali olhando, brincando com as crianças, fazendo bobagens, e as crianças ficavam perto de mim, e eu adorava aquilo. Mas na hora que começava o espetáculo, eu entrava para a produção, para montar as coisas, e eu gostava desse negócio deles montarem a maquiagem na hora, né? E o que acontece é que um dia eles pediram para eu entrar em cena em São Carlos, né? Depois de fazer muitas apresentações, teve o Festival Rosa dos Ventos em 2011, e aí eu peguei e fui um dia para um festival desse tirar foto e tudo, e eles falaram: Antônio, hoje você vai entrar. E eu já tinha colocado a maquiagem assim, mas eu tinha um pouco de medo da maquiagem. Quando eu brincava com as crianças ali no início do espetáculo, eu estava bem, mas eu colocava a maquiagem e ficava intimidado, parecia que a maquiagem me deixava nu. Demorou um tempo para eu começar a mudar a maquiagem. Meu nome de palhaço que eles deram é porque eu sou sempre muito irritado, eu sou sempre muito veloz na resposta, então eles me deram um nome que chamava Palhaço Fezes. E aí tudo bem, né? Primeiro chamava Doutor Fezes, né? E aos poucos foi passando para Fezes, né? E aí sempre eu ficava brincando com as crianças, eu tinha um cabelo grande, eu desmontava o cabelo e começava a perguntar se eu estava feio ou se eu estava bonito, né? Se eu estou mais feio, eu estou mais bonito. E eu fui também entendendo este palhaço, né? Porque a gente começa a fazer, eu não tive uma formação, é intuitivo, né? E o meu palhaço eu fui depois percebendo que eram um pouco as brincadeiras que meu pai fazia quando eu era criança, algumas coisas eram da minha própria personalidade, só que eu tinha um problema que eu brincava com as crianças e chegava uma hora elas começavam a querer me socar, me bater, me puxar. Até uma vez num festival de palhaços em Rondônia, eu estava numa roda de crianças, elas começaram a ir para cima mesmo, tocar o terror, né? E vieram dois outros palhaços mais experientes e me liberaram daquela condição, né? E então a construção de um personagem, ela não veio pronta, não fiz laboratório, foi ali fazendo. E os outros palhaços que eram da companhia eram mais experientes, tinham já uma história já naquela época já tinham 10 anos, né, de atuação. E eu já tinha ali por volta dos 45 anos e nunca tinha nem pensado em ser músico, nada disso, né? E pensava que era elaborar os projetos, fazer os projetos, que eu vinha da academia e então usava aquele artifício dos projetos, né? E aí essa história de ser palhaço, né? De começar a ser palhaço, eu percebi que a gente acaba tendo uma parte nossa mais identificada, ou mais explicitada, né? Eu vi até outros palhaços falarem, nem sei se tem uma teoria para isso, mas eu falo por aí que o palhaço acentua uma característica sua. Então, se você é muito tímido, você é um palhaço mais tímido, ou uma palhacinha mais tímida. Se você é falante, é aquela coisa parecida com a Emília, a língua sai para fora da boca antes das ideias, né? E tem palhaço rabugento. E eu vi que eu não tinha essa pegada de palhaço, que é palhaço para atuar em festa de aniversário, animação. Era uma coisa muito específica e funcionava naquele conjunto de 4 palhaços que entravam em cena, né?
E eu, o quinto palhaço, havia um músico que fazia todo o som do espetáculo do Rosa dos Ventos, né? Que o espetáculo que eu entrei a primeira vez foi o Saltimbembe Mama em Bancos, e foram, só nesse espetáculo, foram mais de 179 apresentações em 48 cidades do Brasil e em 12 estados, 11 estados eu estive apresentando como esse palhaço, né, acompanhando o grupo Circo Teatro Rosa dos Ventos. Então, essa construção desse palhaço, ela é intuitiva, ela tem a ver com a minha personalidade, e eu falava para mim que era a mistura das brincadeiras do meu pai com o macaco prego, né, que está ali disposto a defecar na mão e jogar nas pessoas, né, e às vezes aconteceu de uma situação parecida com isso ocorrer, né, mas ao longo do tempo eu fui percebendo como é o jogo com as crianças, o que você deve dizer, e tem uma parte que eu sempre trabalho ou brinco, ou revejo a minha vida, que é uma ideia de trabalhar a razão, a racionalidade da criança. A criança é muito justa e tem uma razão muito própria, muito específica. E eu sempre estou, mesmo espontaneamente, acabo falando do que é incoerente ou do racional. Isso sempre mexe muito comigo e eu vejo graça nisso, mas sem fazer graça eu fico dialogando com as crianças. Então trabalhei ali no Grupo Rosa dos Ventos, e a primeira apresentação realmente que eu ia atuar de uma outra maneira, não só como apoiador de palco, foi o espetáculo que se chama Super Tosco, que aí eu entrava com um personagem, com fraldão, né, o Fezes, com fraldão, com colã, assim, estranho, né, e a gente fazia uma série era muito pesado, era muito corpo, era muita força, né, e eu não tinha esse preparo todo para fazer as acrobacias que se envolvia ali, né? E esse Super Tosco era um espetáculo que estava sendo elaborado em 2013, ele ainda está correndo com os integrantes do grupo, né? E para mim foi uma descoberta fazer certos tipos de ponte, suportar alguém e tudo, é a ideia do conjunto do circo e acaba mexendo muito com a gente, né? Então assim, eu fiquei lá no grupo até 2013, era a época desse período aí do Super Tosco. E eu creio que eu comecei a ficar um pouco com medo das viagens, era muito intenso. Eu acabei preferindo mudar a rota da minha vida e vir para João Pessoa, né? Nessa vinda para João Pessoa, eu saí muito desgastado. A vida de artista, assim, de profissionais, você trabalha muito tempo na estrada, sua vida afetiva, emocional, tudo fica muito bagunçado. E eu também com uma pegada mais social, mais política, e o grupo tinha as suas críticas sociais, mas eu sentia uma necessidade de uma coisa mais política, né? Uma coisa mais envolvida com movimentos sociais e tal. E tanto é que eu era gestor de um ponto de cultura, e isso era uma coisa que mexia com a minha cabeça. Então eu vim para João Pessoa, mas atuar, fazer solo palhaço, sozinho, é muito difícil para quem não teve a formação, ou que não tinha esse tipo de trabalho. E eu pensei assim, eu tenho que fazer o que eu sei fazer. E o que eu sei fazer é isso aí, essa história, essa brincadeira aí com as crianças. E há muito tempo eu ficava perguntando para as crianças para que elas serviam, qual era a função delas, né? E elas ficam muito irritadas, porque independente da formação da criança, você perguntar qual é a função e a importância de uma criança é muito chocante. E eu trabalhei com as questões de trabalho infantil, com como é que acontecia, né? Tinha na época que eu comecei a trabalhar com isso, tinha 7 milhões de crianças e adolescentes em trabalho escravo, ou super exploradas, né? Hoje reduziu 3 milhões, a estatística diz 4 milhões, então eu sempre tive essa provocação que a criança é um ser em si, né? Pelos meus trabalhos, pelos meus estudos e pela minha própria prática com as crianças, né? Essa ideia de que você vai ser algo e você não é muito angustiante. Então, essa provocação, eu fiz aqui algumas apresentações em rua, fiz algumas oficinas de circo, mas existe aqui em João Pessoa uma atriz, palhaça, contadora de história, produtora, diretora de teatro, que chama-se Aline Alencar, e do Castelo de Histórias, e ela falou assim: Antônio, não está na hora de você fazer, você não quer vir aqui no Castelo de História fazer a apresentação do Palhaço Aperreio? Aquilo tive um medo gigantesco, porque eu não sabia nem o que ia fazer, né? Eu sou muito espontaneísta, não tenho ensaio, e eu comecei a esboçar uma ideia mental do que eu apresentaria, e o espetáculo chamava Para Que Serve Criança, né?
e eu ia fazer uma esquete para levantar da perna de pau, que as crianças me levantariam, ia fazer tocar um instrumento, né? E no caso clarinete, que também na minha carteira de trabalho eu sou excêntrico músico, né? Bastante excêntrico, para dizer a verdade, e menos músico. E aí o que acontece? Vim fazer um enfrentamento com um público muito generoso, que é um público que já viu e teve apresentação com vários outros artistas, então não foi aquelas frentes de batalha que a gente vai em alguns lugares que a criança quase soca a gente para ela rir, né? Então, à medida que eu ia fazendo as brincadeiras sozinhos e ela tendo eu no centro, eu vi os pais rindo das minhas brincadeiras, as crianças ali não sabendo, algumas irritadíssimas com o que eu fazia. E eu falei assim, olha, tem tu mesmo, vai ter que ser isso aí. Fui, fiz minha apresentação e eles me levantaram da perna de pau, não conseguiram, depois eu levantei, toquei o meu vasto repertório de clarinete e fiz uma queda final, que até hoje tem uma foto que eu gosto muito, feita pelo Alisson Bernardes, que eu faço a queda de perna de pau, e esse olhar para mim como palhaço solo me falou, agora o que eu faço? E na verdade eu fiquei um pouco amedrontado e não fiz mais nenhuma apresentação. O outro convite que teve para fazer atuação aqui em João Pessoa foi no Castelo de Histórias da Energisa. A Aline me chamou de novo. E é engraçado que a gente precisa às vezes de uma pessoa para dizer, olha, acredite, vamos lá, vai dar certo, eu preciso de você, vai ser bom, a gente faz uma brincadeira e é isso aí. E fizemos a apresentação do Café Energisa e tal, uma sketch parecida ou semelhante, né? Era Samurai Harakiri, o desafio do século, né? Que são bobagens que parece que são grandiosas e nunca são muita coisa, né? Então é isso. E essa construção desse personagem, teve o personagem Fezes, que era uma pessoa ali atrás, rabugenta, que não tinha que falar, que mimetizava sentidos, que muitas caretas, muitos jeitos, ainda tenho isso, faz parte da minha história. Muitas pessoas sempre me chamaram de careteiro e tudo, que eu daria para um bom palhaço, né? Então é o seguinte, eu fui explorando o que eu tenho, os instrumentos que eu tenho e o que eu posso fazer, a autenticidade do que eu posso fazer. A gente sempre está em construção, novos trabalhos. E aí eu sempre com essa pegada de fazer atuações em áreas, né, em dificuldade, tudo. Em 2019 eu tomei a decisão de abrir uma empresa, um MEI, vamos ver, vou fazer produção cultural, vou ser dono do meu próprio negócio, empreender, né? Mas foi um ano, 2019 foi um ano muito ruim, poucas contratações, não teve muita renda. E foi o que foi possível fazer. E quando foi virando o ano de 2019 para 2020, eu decidi que ia fazer um festival de circo em conjunto com palhaços lá de Cajazeiras, né? E seria o primeiro festival lá com Fusion de circo, primeiro festival de circo lá com Fusion. E eles pediram pra gente chamar 2 ou 3 grupos aqui de João Pessoa, eu convidei, mas não tinha nenhum dinheiro, né? Eles conseguiram um cachê de R$5.000 e eu fui fazer uma rifa, né? Para o transporte de uma van que nos levasse até lá. Então, eu fiz essa rifa e falei assim, bom, não teve dinheiro, não consegui vender muitas contratações, estou aqui, então vamos investir, vamos criar os nossos próprios festivais, né? Vamos fazer as nossas produções, né? Eu fui então fazer essa produção com o pessoal, foi acontecendo em fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, em março a gente começou a ouvir falar da pandemia, né? E a pandemia ela começou a chegar, mas a gente é um pouco incrédulo, né? E de repente eu fui fazer uma viagem para Guarabira, quando voltei gripado, era 14 de março, né? Voltei gripado, muito preocupado, até de ter contaminado alguém, ou ter sido contaminado lá, mas era uma gripe forte, mas não foi o Covid. E a cidade parou, daí a pouco o pessoal não queria parar. O pessoal de Souza, lá do Teatro Oficina, começou a fazer um festival de comemoração de 20 anos de existência e queria juntar com a gente, então a gente ia fazer umas apresentações em Souza, outras em Cajazeiras. Aí eu falei, gente, olha, eu estou melhorando aqui da gripe, a gente vai fazer esse festival, mas eu estou achando que vai parar.
Não, não vai fechar não, o Teatro Oficina vai ter comemoração, o pessoal lá de Beethoven, Beethoven é um dos palhaços, né? Não, não vai ser assim não, é do grupo do grupo La Confusão. Não deu 6 horas, eu falei isso de manhã, 6 horas da tarde, eles já estavam, falando assim, ó, Cajazeiras fechou, Souza fechou, acabou. Não teve nem tempo de discutir. Aí, imediatamente, a Funesc pegou e cancelou os cachês, que tinham oferecido um cachê lá para o pessoal do Teatro Oficina, um cachê para o La Confusão. Esses 10 mil reais a gente fazer um bem bolado, não sei como é a ser, mas é aquelas histórias, né? Quando você quer fazer, você faz, mas baixa o cachê, você vai no estímulo, porque a gente precisa se movimentar, precisa se criar, né? E dali a ideia de criar um circuito que permanece, um circuito de circo, teatro de rua, no sertão, que roda todas essas cidades, é perfeitamente viável, é um público afável, muito afeito a receber apresentações de praça, e é isso que estava, mas parou tudo, né? Então nessa paralisação eu entrei no MTD, né? Que é um grupo depois que eu melhorei da gripe, que é um movimento social movimento de trabalhadoras e trabalhadores por direitos, né? Aqui da Paraíba, tem no Brasil, e fui fazer as frentes de entrega de cestas básicas, lonas para as casas, alguma assessoria para alguma família que precisasse, organizar grupos de WhatsApp. Tinha grupo de WhatsApp com 60 coordenadoras de ocupações de todo o estado da Paraíba, e eu entrei em todas essas comunidades aí, ou entregando, ou ajudando, ou fazendo algum tipo de ação para aliviar ou amenizar os impactos do Covid, né? E é uma experiência muito forte, porque você vai em lugares que as pessoas que estão nessas ocupações, são ocupações vulneráveis, elas não têm, os trabalhos delas são temporários, ou os melhores são assalariados com carteira, as condições das casas furam uma fossa ali de 2 ou 3 metros, e ali que vão as coisas, as casas são construídas com materiais que se encontram na rua, e todo tipo de coisa, e aquela carência mesmo de tudo, né? E fomos trabalhando, atuando, e eu sentindo tudo aquilo e sabendo que poderia pegar o Covid. Mas eu tenho desconfiança, é uma ideia minha mesmo, né? Que as pessoas pobres, bem pobres, estavam tão distantes das pessoas que estavam tendo contágio naquela época que não houve casos no nosso grupo de atendimento, e algumas pessoas da comunidade mentiram para nós e disseram que não estava ocorrendo, né? Mas esse contato com mais de 40 ocupações vulneráveis da Grande João Pessoa, né, Cabedelo, Santa Rita, Bahia, João Pessoa, Mangabeira, Alto do Mateus, levamos leite, levamos biscoito, levamos cestas básicas, o que nos doavam a gente juntava e levava para essas comunidades, né? Mas eu sempre ali, poxa, mas eu vou ficar aqui no movimento social, quando é que isso para, quando é que isso acaba? E foi vencendo os meses, né? E quando chegou o mês de outubro, começaram as pessoas demandaram, você não pode fazer uma apresentação de palhaço aqui com a gente, na comunidade? E eu ali, mas como é que eu vou fazer isso na comunidade, sem estrutura, sem nada, não pode aglomerar, como é que vai ser isso? E eu fiquei assim pensando, bom, estão precisando, né? Eu tinha o cabelo grande, né? E em 2019 eu tive que cortar, né? Então a gente vai começando a inventar coisas, eu tinha que deixar algum registro, né? Então a gente estava lá e brincando com as crianças, elas começaram a perguntar, para que é isso aqui? Eu falei assim, isso aqui é armadilha de pegar aranha. Mas por quê? Porque eu como aranha. Então as crianças ficavam olhando assim, né? Eu lá tô com roupa formal e elas perguntando por que eu usava essas trancinhas, né? E o Palhaço Aperreio é um pouco isso. Eu trabalho com absurdo, trabalho com racional, trabalho com realismo fantástico, trabalho com essa... E a criança, às vezes, ouve aquilo assim e fica bastante feliz de ter uma resposta absurda. E isso me agrada muito. Quando eu faço alguma coisa totalmente absurda, por exemplo, eu estava com a caixa de fósforo na mão, a criança perguntou o que era aquela caixa de fósforo, assim, isso aqui é ovo de hidroavião. A criança ouve aquilo com a naturalidade, tá bom, é uma caixa de fósforo que ela sabe que é uma caixa de fósforo, mas na minha mão, ela se tornava um ovo de hidroavião.
Quer dizer, um hidroavião nasce de ovo, quer dizer, são absurdos, né? E eu não sei como essas coisas vêm à minha cabeça, eu não sei se eu penso isso o tempo inteiro, e na hora que eu tô ali com a criança, eu entro numa simbiose ou numa situação dessa. Então, esse personagem que eu desenvolvi, que eu escrevi, ele trabalha com esse absurdo. Mas esse impacto da pandemia, eu no momento que eu ia começar a ser produtor dos meus festivais, ia botar a cara pra frente, ia começar a fazer como outros palhaços já estão fazendo há algum tempo, e vou assumir essa situação, aquele projeto ficou ali parado, e a pandemia criou um dilema para todos, né? Todas as coisas pararam, os artistas não tinham dinheiro, os produtores não tinham dinheiro, o pessoal da cadeia produtiva não tinha o que fazer, quem estava para concluir projetos tiveram que parar, como foi o caso desses 2 festivais que a gente ia juntar lá em Souza e Cajazeiras. Não tinha editais, os editais estavam parados, né? Houve até o edital do Rumos, que eu escrevi vários projetos, mas aí eles iam lançar o resultado em julho e postergaram, então eu não ganhei nenhum desses, né? Mas você fica naquela esperança de receber um prêmio, né? E quando chegou em outubro, a comunidade de Aratu me convidou para fazer uma apresentação, e tinha uma palhaça aqui na cidade, em formação, que tinha uma palhaça Jatobinha, tinha outra palhaça da comunidade, e a gente foi lá e fez a apresentação, nós 3, né? Uma pessoa da comunidade, uma mãe da comunidade, uma outra pessoa, né, que vinha do Rio de Janeiro, mas morava em Arco Verde, a palhaça Jatobinha, e a outra palhaça era Flor de Lis, ou o nome de uma flor, e que eu não me lembro agora, que ela se deu lá na hora. E eu fiz a mesma coisa, levantei uma perna de pau, tinha muita gente, né? E depois teve uma outra apresentação que eu realizei em outra comunidade, que eles me chamaram para fazer uma feijoada, porque no período que eu trabalhei no MTD, a partir de julho de 2020, a gente fez um projeto pela Fundação Casa, que junto com o MST ia fornecer alimentos agroecológicos, e nós começamos a fazer 4 cozinhas, né? O que a gente conseguia fazer com os materiais 4 cozinhas populares, que naquele momento tinha o nome de Alimentando com Afeto, cozinhas comunitárias alimentando com afeto, e hoje o nome são cozinhas populares do MTD ou da comunidade. E eu era cozinheiro, gosto de cozinhar, e fui apoiar as cozinheiras e coordenar os grupos, levava os alimentos, depois mais tarde voltava ou ficava na comunidade para fazer esses alimentos. E aí esse conhecimento com as mães, essa proximidade com as mães, elas chamavam: olha, você é palhaço, você não quer vir aqui fazer uma apresentação para a gente no Dia das Crianças? E eu olhei, poxa, como é que eu vou fazer uma apresentação aqui? Como será isso? Não fazia ideia. E conseguimos fazer, foi bastante legal e tal, nas condições possíveis, né? É muito difícil quando você faz apresentação de palhaço e oferece pipoca, comida, algodão doce, outras atividades paralelas, que as crianças não param para ali, para sentar com o público, né? Elas ficam esperando uma recreação, e eu não tenho essa habilidade de fazer recreação, nunca me preparei, nem sei fazer, né? Não pesquisei, não sei fazer, e nunca sei fazer o que é isso, que é espontâneo, né? E chamaram para ir para Bahia, no Vale do Amanhecer, que é uma comunidade ali num local que é um terreno da SEAP, são várias casas muito precárias, já tínhamos entregado 200 cestas básicas lá, e pediram para eu ir fazer uma feijoada e também fazer uma apresentação de palhaço. E aí chamei uma pessoa que era atriz do local, mas ela não sentiu muita firmeza, chamei outras pessoas, não foi, e aí eu fiz sozinho, né? Estendemos uma lona preta lá no quintal de uma chácara, né? E fiz a feijoada, meio-dia. Quando a feijoada ficou pronta, comecei a me montar como palhaço e fui jogar o que era possível naquelas condições ali, cansado, mas foi feito isso. Depois disso, o Grupo Vagalumes também me chamou para fazer uma apresentação no centro da cidade, e eu fui de noite lá. Eles iam entregar uns alimentos e sentaram muitas crianças para ver a apresentação, e foram essas 3 apresentações que eu fiz. E bem lá em 2016 eu fiz uma pequena apresentação de perna de pau na comunidade aqui do Altiplano, que chama Ricardo Brindeiro, né? Uma homenagem ao militante de esquerda e tal, que faleceu, ainda existe a ocupação,
E ali foram essas experiências que eu fui fazendo. Então, o que acontece? É um desafio ser um palhaço. Só quando começou a aparecer os editais da Lei Aldir Blanc, eu fiz um projeto, mas não foi para eu atuar como palhaço, né? Ainda tinha um certo receio de fazer a produção como palhaço. E eu peguei e chamei a palhaça Jatobinha, porque o festival La Confusion, ele conseguiu aprovar um lab lá do município de Cajazeiras e me convidou para fazer uma sketch. E eu fui fazer essa sketch com a palhaça Jatobinha e aquela experiência de fazer o palhaço aperreio, numa situação como de vídeo, né? E tudo é diferente, muito é diferente. Então o que acontece? Eu estou numa fase de reassumir a carreira, né, de palhaço e de fazer essa atuação mais profissional. Assumir que isso é uma boa situação, me interessa bastante e que eu quero estar aí nos próximos tempos, né, fazendo essa composição do Palhaço Aperreio com outros grupos, né? A Aline, que é essa atriz que faz um trabalho bastante consistente, me convidou para fazer contações de histórias e gravadas em vídeo. Nós temos alguns trabalhos que já são apresentados, outros que estão aí esperando aprovação para ser lançado. E essa provocação de fazer contação de história mexe com um pouco de palhaço, mas acaba exigindo algo de ator, né? E eu não tive formação de ator e tudo, e aí eu falei assim, bom, aqui tem um furo aqui, porque o Palhaço Aperreio tinha um cabelo assim comprido, igual um unicórnio, né? As crianças perguntavam o que era isso, eu falava que era uma torre de Wi-Fi. Agora não tem mais, só fica isso aqui, ó, é a armadilha de pegar aranha, né? E o que eu estou pretendendo fazer com esse, caso eu ganhe este prêmio para artista, né, concorrendo como palhaço, eu gostaria de usar esse recurso rapidamente para pagar dívidas que estão aí correndo e talvez comprar algum material de figurino que eu estou precisando para melhorar um pouco a produção do Palhaço Aperreio, junto com um grupo Companhia Forró Bodó, no Castelo de Histórias e outros que me chamarem para trabalhar, né? Então assim, essa aí é a minha composição, né? Faço as oficinas de pernas de pau, construo pernas de pau e tenho essa pegada aí, e é isso aí que eu quis trazer para vocês, como a construção de um palhaço em construção, que começou como Fezes e agora é o Palhaço Aperreio. E aí vou tocar o meu repertório mais amplo para vocês. E é essa aí para sempre, viu? Não tem outra não, viu? Então, é isso aí. Você quer mais? Quer ouvir mais? Ah, não acredito. Não, quero. Palmas? Palmas? Ah, muito obrigado. Eu estudei muito. E é isso aí, esse aí é o recado do Palhaço Aperreio. Muito obrigado para o público vasto que está aqui e agradeço a todos aí esse registro que está aqui. É um registro de um palhaço que fez uma transformação grande e que agora se assume a fazer a arte de rua em comunidades vulneráveis, e todos os projetos que eu tenho encaminhado e os meus parceiros é muito mais atuar nessas comunidades que eu conheci, onde elas são carentes de tudo, inclusive de arte, que é a primeira coisa que é deixada de lado. Então a minha meta agora é tentar atuar nessas frentes aí e com os parceiros que trabalhem com as mesmas identidades artísticas e com a população daqui do Castelo de Histórias, daqui de João Pessoa, daqui da produção dessa cultura que é feita na praça, que é feita para a comunidade e que não está só situada ali no centro. O centro eterno, o centro que as pessoas não têm nem dinheiro para pegar o ônibus e levar seus 3 filhos para ver. Comunidade, gente, ocupações, perto da cidade, numa praça, é isso aí, adotando praças e projetos para as comunidades. Eu agradeço aí, e é isso aí.